Verdades básicas cristãs. Parte 15. No vídeo anterior, estudamos a salvação do homem em sua dimensão espiritual e da alma. Primeiro, vimos que a salvação do espírito significa receber a vida eterna pela fé na obra redentora de Cristo, um ato definitivo e imutável. Essa salvação nos torna novas criaturas em Cristo e nos dá um novo nascimento, inaugurando uma vida em comunhão com Deus. Depois, tratamos da salvação da alma, que envolve o processo contínuo de santificação e crescimento espiritual diferente da salvação do espírito, que é instantânea. A salvação da alma se manifesta ao longo da vida cristã, por meio da consagração, da obediência e da transformação diária. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Hoje, vamos avançar para a terceira dimensão da salvação do homem, salvação do corpo, cura e glorificação. A salvação se inicia no novo nascimento pela salvação do espírito, prossegue, ao longo de nossa vida, pela salvação da alma, e será consumada na salvação e glorificação futura do nosso corpo, pela ressurreição ou pela súbita transformação, no momento do arrebatamento dos que estiverem vivos, por ocasião da vinda do Senhor. Romanos 8 do verso 19 ao 23. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 1 Tessalonicenses 4 do verso 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15 do verso 51 ao 53. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A salvação do corpo, embora futura, também apresenta efeitos presentes, numa extensão nem sempre entendida por todos, especialmente no que diz respeito a curas de enfermidades e doenças. Romanos 8 verso 10 e 11. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Em relação à cura presente do nosso corpo físico, muitos entendem que a abrangência da obra da expiação inclui a provisão plena para a cura física. Isaías 53 versos 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Mateus 8 versos 16 e 17. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Mas, na verdade, com base no Novo Testamento, não podemos fazer tal afirmação e, embora as curas manifestem o poder de Deus e do reino vindouro, nem o Senhor Jesus considerou a cura física como prioridade, ainda que tenha curado a todos que o procuraram para serem curados. Deus é o mesmo e pode curar ainda hoje,
Mas não podemos reivindicar a cura pela obra da redenção, de forma idêntica à salvação do nosso espírito e o perdão dos nossos pecados pela obra consumada no Calvário. Marcos 2 verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Marcos 7 do verso 32 ao 37. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas, quando mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: Tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Mateus 4 versos 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curou. A inclusão da cura de doenças e enfermidades na mesma extensão e abrangência da expiação dos pecados na obra consumada no Calvário, ao invés da manifestação dos poderes do reino vindouro, tem gerado interpretações erradas das Escrituras, dúvidas, ressentimentos e até velada revolta no meio do povo de Deus, ou perplexidade entre os ímpios ateus, que questionam como um Deus bom e todo-poderoso poderia permitir tais situações, ou todo o sofrimento sobre a terra. A saúde e a preservação da vida fazem parte da nossa mordomia e missão, mas devemos com serenidade e aceitação, e se o Senhor ainda tardar, sabermos nossos limites e até mesmo a nossa hora, quando ela se aproximar ou se vier de repente, de forma que precisamos estar sempre atentos e preparados. As doenças e enfermidade podem ter causas diversas, como maus hábitos, pecados ou espíritos malignos. Deus, em sua soberania pode, até mesmo, usá-las para tratar conosco. Doenças da alma e a psicologia. Existem também doenças físicas por causas emocionais e doenças da alma, advindas de todo tipo de traumas, mágoas e raízes de amargura, que limitam a ação e as escolhas do homem e podem dificultar o processo da salvação. A alma é o campo do psiquismo humano e existem aspectos da salvação da alma que não dizem respeito apenas à santificação. Mas devemos ter cuidado com a grande influência da psicologia secular sobre a Igreja, nos dias de hoje. Isaías 35 verso 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. A psicologia moderna e a pseudociência do aconselhamento psicológico, com decorrentes problemas éticos em sua comercialização, têm levado muitos ao abandono da fé na suficiência da palavra de Deus para nos dar tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1 verso 3. As premissas de que a psicoterapia é científica, ou que psicologia cristã concilia a ciência com fé, e que aconselhamento é somente para profissionais, são enganosas. A Associação Americana Cristã de Estudos Psicológicos, esclarecendo sua posição, escreveu que não existe qualquer psicologia cristã ou psicólogos cristãos, mas, sim, cristãos psicólogos, que, mesmo sendo licenciados em psicologia, adotam os princípios bíblicos para a visão dos problemas do homem e para aconselhamento. As teorias básicas do aconselhamento psicológico são contraditórias ao que a Bíblia ensina sobre a natureza humana e seus problemas mentais, emocionais e comportamentais. Ainda que os avanços da ciência sobre a mente e o comportamento humano possam ser de ajuda para se tomar consciência de muitos problemas que se escondem no nosso inconsciente, a solução mais profunda dos problemas da alma se encontra, não na esfera externa do psiquismo e da alma, mas na esfera intrapsíquica do nosso espírito e sua relação e reconciliação com Deus, envolvendo libertação e cura, em alguns casos. A relação de ajuda na Igreja deve ser na dependência do Espírito Santo e baseada na Bíblia e na oração. Não deve desculpar o pecado e a responsabilidade pessoal ou atribuir toda a causa das enfermidades da alma a circunstâncias fora da pessoa, como abuso de pais e meio ambiente. A psicoterapia busca melhorar o ego através de conceitos, como amor próprio e autoestima,
enquanto a Bíblia ensina que o ego é o maior problema do homem e nunca a solução dos males que o afligem e que muitos problemas podem advir de causas espirituais. Romanos 12 versos 2 e 3. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 2 Timóteo 3 do verso 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Marcos 5 do verso 2 ao 8 e 15. E, logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar, e sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.